Paz seja com todos, irmãos. Estou aqui no Salmo 119 em hebraico, Terrilim 119, para mostrar um mistério para vocês. Na nossa Bíblia, no Salmo 119, a cada 8 versículos, dá uma pausa e aparece uma letra hebraica, não é verdade? Aí você me pergunta, mas antigamente não existia capítulo e versículo, como é que você me explica isso? Vamos lá no Salmo 119 em hebraico. A cada nos 8 primeiros versículos do Salmo 119, se você observar aqui, ó, a cada 8 versículos, a letra começa com o início de frase começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. 8 versículos, nos 8 primeiros versículos do Salmo 119, a frase começa com a letra Aleph. Nós podemos mostrar aqui, ó, o restante da frase. Depois vem a segunda letra do alfabeto hebraico, a letra Beit. 8 vezes ela começa no início de frase. Ó, Beit, 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 8 vezes a frase tem um início com a letra Beit. A palavra começa com a letra Beit. Depois vem a letra Gimel. 8 vezes, nos primeiros 8 versículos, a frase começa com a letra Gimel. Ó, tá vendo? Depois vem a letra B, Gimel, Dalet, Re, aí, e assim por diante, vai se soletrando todas as letras do alfabeto hebraico 8 vezes, em cada início de frase. Aí você me pergunta, qual é o mistério que está por trás dessa revelação? O 8º mandamento da lei qual é? Não furtarás. Nós não podemos furtar a palavra de Deus das pessoas. Se você ir no Salmo 119 aqui, ó, na Bíblia Portuguesa, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, na Bíblia Portuguesa, ó, olha o cabeçalho do texto, ó. Ó. A excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que a observa. Então, qual é o 8º mandamento da lei do Senhor? Não furtarás. Não podemos furtar a palavra de Deus, a lei das pessoas, a palavra das pessoas. Aqui está a primeira letra Aleph, ó. Depois passa 8 versículos, vem a letra Beit, e assim por diante, se soletra todas as palavras do alfabeto hebraico. Você pode ver que o Salmo 119, se eu não me engano, tem 176 versículos. Há algumas passagens da Bíblia, em alguns textos da Bíblia, a cada 3 versículos aparece uma letra hebraica. No hebraico, a cada 3 inícios de frase aparece uma letra hebraica. E isso ocorre até soletrar todas as letras do alfabeto hebraico. Qual o mistério do número 3? Número 3. Qual o mistério do número 3? Vou passar para vocês aqui. Em todos os dias da criação foi dito a frase, e viu Deus que era bom. Mas no segundo dia que houve a separação, a expansão, a separação das águas e águas que estavam abaixo da expansão e acima da expansão, no segundo dia não foi dita a frase, e viu Deus que era bom. Por quê? Porque essa separação não agradou a Deus. Deus não queria ver ninguém ficar preso abaixo do firmamento. Mas no terceiro dia, olha só, no terceiro dia foi dito a frase, e viu Deus que era bom por 2 vezes. Olha que mistério. Por 2 vezes foi dita a frase, e viu Deus que era bom. Eu fiz uma mensagem falando sobre o número 3 e vou passar para vocês. No hebraico o verbo tem 3 consoantes. Interessante que pai em hebraico é ave, tomando uma letra também dá o número 3. O interessante é que o verbo em hebraico tem 3 consoantes. E Yeshua era chamado de quê? De verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo é palavra. Em algumas traduções está assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Na nossa tradução, na minha tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, tá, no princípio era o verbo. Mas não está errado não, está certo do mesmo jeito. Porque verbo é palavra.
Três não testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E três não testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Deus é Espírito, o Espírito é a palavra e a palavra é a verdade. Está lá em 1 João 5, 7 e 8, João 6, 63, João 4, 24, João 17, 17, que a palavra é a verdade. Olha interessante o mistério que eu aprendi no número 3 aqui, ó. Lembra que tem texto da Bíblia que a cada 3 versículos aparece uma letra hebraica? Olha lá. Yeshua foi crucificado a hora terceira, o deixando no madeiro até a hora nona. Interessante, se você pegar a terceira letra do alfabeto hebraico, que é Gimel, e unir com a nona letra do alfabeto hebraico, que é Tet, unindo ambas forma-se a palavra Ket, que quer dizer divórcio. Cristo, quando estava morrendo na cruz, ele estava se divorciando da igreja. Por quê? Porque ele estava sendo rejeitado por todos. Todos estavam abandonando ele. Então ele não podia fazer aliança com a igreja que estava rejeitando, que estava o rejeitando. Então, o que aconteceu para que essa aliança fosse reatada? Deus, como é bom, ele fez o quê? Para que os judeus crescem em Yeshua, Deus ressuscitou o seu filho. E quando o filho foi ressuscitado, ele apareceu a muitos, e muitos creram nele, e receberam ele como profeta, como filho de Deus. Aí o que aconteceu? Ele reatou a aliança com a igreja. A hora terceira o crucificaram. A hora nona ele expirou. Unindo a terceira letra com a letra nona, forma a palavra Get, que quer dizer divórcio. Então Deus ressuscitou o filho para que o filho fosse recebido pelas pessoas como profeta. Interessante, não? Então, Deus testificou do seu filho 3 vezes, no batismo, na transfiguração e na oração de Yeshua. Interessante, não? E quando Deus apareceu para Yeshua no monte da transfiguração, o que ele disse? Esse é meu filho amado, a ele escutai-o. Então nós temos que estudar o Evangelho no Novo Testamento para aprender de Yeshua e seguir os seus caminhos, sua palavra, as suas pisadas. O interessante é que o terceiro mandamento da lei é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, lá em Apocalipse está escrito assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, Yeshua é o nome é a palavra de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O terceiro mandamento da Torá: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. De 8 em 8 versículos, de 8 em 8 versículos, a frase inicia com uma letra hebraica: não furtarás. Não furtarás o nome, não furtarás a palavra, não roubarás, não matarás, não adulterarás. Nós temos que guardar os mandamentos de Deus para não sermos enganados, porque muitos enganadores existem no mundo. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão por grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Lembra-se que eu falei anteriormente? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser santos, em trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda de Deus, do dia de Deus, que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Amém? Essa é uma mensagem pequena, mas eu vou fazer uma maior depois. Vou passar mistérios importantes para vocês. Paz seja com todos. Amém.